Oi, gente. Hoje eu vou fazer uma maquiagem mais, como é que eu posso dizer? Mais Halloween, que vai ser mais ou menos essa aqui, ó. Então, vamos lá. Você não é perfeito. Oi, eu amo Coragem, o cão covarde. Então eu gravei o meu episódio favorito. O nome do episódio é Perfeito. Gravei porque me divertia muito vendo ele. Eu sabia que tinha um personagem chamado Cara Azul que parecia um sonho de Coragem. Mas eu pulava essa parte quando era criança, com um friozinho no estômago. Agora eu encontrei a fita e estava assistindo quando me lembrei disso e decidi assistir a parte do Cara Azul. Quando a cena entrou no sonho de Coragem, tudo entrou negativo, inclusive o Cara Azul, ficando vermelho. O áudio travou muito e eu realmente não consegui entender nada além de barulhos e uns granidos de Coragem e algo parecido com uma música rápida. Rebobinei a fita e vi um flash de algo estranho. Resolvi checar o que era. E era bem estranho. Era Muriel, dona de Coragem, sendo esfaqueada por Eustácio. Dei play a partir daí e eu vi: mulher idiota! Fez eu ficar feio! O mesmo gelo no estômago que me tomava quando era criança. E até minha coluna vertebral voltou agora. Eu não lembrava dessa cena. Era do tipo assustadora demais para minha memória seletiva de criança querer guardar. Recentemente vi o episódio Perfeito na Cartoon. E a parte onde Eustácio esfaqueava Muriel era quase a mesma. Exceto que Eustácio não esfaqueava ela, ele só gritava. De algum modo, doeu em mim. Confundiu memórias e pensar em violência doméstica e um desenho que gostava tanto. Eu nunca tinha notado. Apaguei a fita e coloquei para rodar, para garantir que havia sido apagada. E não havia. A parte Você não é perfeito estava passando repetidamente. A parte onde Eustácio esfaqueava Muriel. Ouvi: mulher idiota, fez eu ficar feio de novo. E de novo e de novo. A fita continuou rodando em frente, mas não saía dessa cena. Até que houve uma extensão. Eustácio, após esfaquear Muriel, ficou parado por 10 segundos. E Coragem começou a gritar por ajuda. Ao menos ouvi a voz dele gritando e Eustácio dizendo: cachorro idiota, você tocou o meu... O áudio terminou. E Eustácio fez uma cara horrível. Um flash de segundos de Coragem morto apareceu com uma mensagem subliminar, mas sim, pude ver claramente. No estilo do desenho, Coragem aberto no estômago e Eustácio explodindo em ódio. Então, a fita parou. Houve um som de interferência magnética e grunhidos de alguma criatura sofrendo. Então o Cara Azul na tela, com uma voz de criança ao fundo da agonia, disse: você não é perfeito. A voz era de uma suavidade que gerava pena e muito medo ao mesmo tempo. Arranquei a fita e desliguei meu VHS. Saí de casa para jogá-la no lixo. Fecho a porta do meu apartamento e, ao me virar no canto externo do corredor, no alto, como sujeira ou mofo se desfazendo, alguma coisa azul gemia com voz de criança. Fechei os olhos e abri. Continuava lá. Agora fedia líquido de lixo chorume. Fechei e abri de novo. E ao som do gemido estava mais borbulhante. Me tranquei no meu apartamento e na minha TV estava a mesma imagem, a mesma voz, o mesmo cheiro. Escrevo isso dias após o acontecido, pois não parou ainda, e o inferno é aqui. A coisa continua na minha TV e no corredor. Agora está na minha cama e do banheiro também, e com muitos braços. Estou para morrer de fome, sujo de detritos humanos e louco. Sei que estou louco. Quem quer que seja que ache esse papel, por favor, faça-o ir a público. Apenas se lembre, você não é, nunca foi e nem nunca vai ser perfeito. Obra-prima. Estou deitada há um bom tempo agora. São 5h35 da madrugada e não há muito que eu possa fazer. Sabe qual é a pior parte da minha situação? Estou no mesmo quarto que meus pais. Eles não param de olhar para mim e tudo que eu posso fazer é olhar de volta e tentar não gritar. É inevitável. Seus olhos estão focados em mim e suas bocas abertas. Também tem um cheiro forte de sangue e eu me sinto paralisado de medo. Ali está a coisa. No segundo em que fizer qualquer sinal de não estar dormindo mais, estou totalmente fodido. Vou morrer, e não há ninguém aqui por perto que possa me ajudar. Estive pensando em um jeito de sair daqui, mas a única ideia que tive foi sair correndo pela porta e correr para fora pela porta da frente gritando por ajuda, esperando que meus vizinhos me escutassem. Arriscado, mas se eu ficar aqui, certamente morrerei.
A coisa está esperando que eu acorde para que eu veja sua obra-prima. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Eu me antecipo às vezes. Há 3 horas atrás, ouvi algo gritando do lado de fora da casa. Me levantei para investigar o barulho. Fui até a sala, olhei pelas janelas, mas não vi nada. Fiquei observando tanto tempo que cochilei no sofá. Eu poderia ter morrido por essa idiotice que eu cometi. Quando subi as escadas para voltar ao meu quarto, havia sangue no corredor, até a porta dos meus pais. Horrorizado, corri de volta ao meu quarto, me escondi debaixo dos meus cobertores como covarde que sou. Tentei me convencer a dormir de novo, ou acordar, ou qualquer coisa assim, mas estava tentando me convencer de que não era real. Então eu escutei a porta do meu quarto abrir. Sendo medroso como eu, olhei por debaixo do meu cobertor para ver o que estava acontecendo. Pude ver algo estranho arrastando meus pais mortos para dentro do quarto. Não era humano. Isso eu posso afirmar. Não tinha cabelo, nem roupas ou qualquer coisa. Suas costas corcundas, conforme ele arrastava meus pais, andava como um homem das cavernas, mas era muito mais esperto do que qualquer um. Ele sabia o que estava fazendo. Sentou meu pai na beirada da cama e virou o rosto dele para mim. Sentou minha mãe na cadeira perto do meu computador e fez ela olhar para mim. Então começou a passar as mãos nas paredes, sujando-as com sangue até desenhar um círculo com um pentagrama invertido nele. A coisa criou algo que ela gostaria de chamar obra-prima. Para finalizar, escrevi uma mensagem na parede, a qual eu não poderia ler devido à escuridão. Então, foi para debaixo da minha cama, esperando para atacar. A coisa mais assustadora agora é que meus olhos se acostumaram à escuridão após todo esse tempo. Eu posso ler a mensagem que ele escreveu na parede, mas não quero olhar para ela, porque é terrível só de pensar. Mas eu presinto que preciso ler, antes de ser morto. Espiei para a obra-prima da criatura. Li a mensagem. Eu sei que você está acordado. O homem. Eu sempre fui movido por medos bobos quando eu era criança. Aquela coisa de achar que tem água no escuro, ou debaixo da cama, ou no armário. Eventualmente, esses meus medos foram cessando, e tive de aprender a ser mais duro com as coisas, no geral. Com tudo na vida, né? A racionalizar mais, ser mais adulto. Eu cresci, inevitavelmente. E foi quando, durante o auge do meu amadurecimento racionalizado, que eu conheci o homem. Minha prima havia ido dormir lá em casa certa noite e estávamos sentados na sala conversando sobre qualquer coisa quando o tópico sobre fantasmas surgiu. Acho que a gente estava vendo alguma coisa na TV para que esse assunto tenha aparecido. Durante a conversa, ela se abriu comigo e me contou que era perseguido por um fantasma há anos. Se soltou, desabafou e me contou as experiências. A primeira vez foi quando ela havia concluído o treino de chefe de torcida e esperava a mãe buscá-la na escola. Ela olhou para um dos lados e lá viu ele. Estatura mediana, chapéu amarelo de construção, camisa preta, suja de terra, luva de trabalho e calça jeans sujo de sangue. Por volta dos 50 anos e com os olhos mais arregalados que ela já virá na vida. Uma expressão facial de resmungo terrível. E com todo o susto que levou, de como reagiu, pensando em correr para casa com medo dele. Quando ela fez um movimento e olhou de volta, ele tinha desaparecido, ele sumiu completamente. E logo em seguida, sua mãe chegou. A outra experiência foi certa vez que ela voltava para a casa do trabalho e ao finalmente entrar em casa, quando estava tirando os brincos no espelho, ela viu ele no reflexo, se virou e viu ele lá, na sua cozinha. Pode ver cada ruga e mancha do rosto dele, o sangue fresco e também seco em algumas partes, até a cairá de sua blusa branca. Ela, já um pouco mais acostumada com a aparição dele, não gritou, apenas fechou os olhos e abriu de novo. Ele ainda estava lá. Ela só correu para o seu quarto e foi perseguida pelos seus olhos terríveis. Na manhã seguinte, haviam pegadas de botas de trabalho por todo o andar de baixo. Ela piscou e as manchas tinham só sumido. Houveram muitas outras aparições, mas de menor porte ou importância. Segundo ela, ele nunca a machucou ou atrapalhou, só realmente aparecia com muita frequência e assustava muito, né? Ela contou tudo isso e eu achei meio difícil de crer. Ainda assim, eu fui compreensivo e deixei ela chorar em meu ombro. Me agradeceu, dizendo que se sentiu bem melhor por dividir aquilo com alguém. Acordei naquela mesma madrugada, às 3h30, em uma piscina de suor. Corri para a garagem para conseguir um ventilador para que talvez o fim da noite fosse possível conseguir dormir.
Quando eu abri a porta da cozinha para a garagem, lá estava ele, a menos de 2 metros de mim. A mesma descrição que ela tinha dado: capacete de obras, luvas de trabalho, jeans e luvas sujas de sangue, camiseta suja de terra, olhos arregalados e uma expressão de ódio em sua face. Pulei para trás, gritei alto demais e derrubei o meu ventilador. Naturalmente acordei todo mundo. Meus pais chegaram em segundos perguntando 1000 coisas que eu não respondi. Só conseguia apontar para o lugar onde ele estava. Ao olhar bem, ele não estava mais lá. Minha prima chegou logo em seguida, assombrada, desconfiando do que estava acontecendo. Trocamos olhares e voltamos para a cama. Minha mãe me deu acalmantes e eu apaguei logo, drogado. No dia seguinte, minha prima voltou para sua casa. Eu dei tchau para ela, mas só consegui pensar em como era aliviador em saber que ela tinha ido embora. O homem iria com ela. Todos acordamos com isso sem trocar uma palavra sobre o assunto. Eu me arrependo muito. Eu deveria ter especificado, talvez ele tivesse ido com ela. Mas uma noite de insônia, dessa vez, devido ao meu espelho que se quebra espontaneamente, pulei da cama e fiz contato visual com ele. Usando as mesmas roupas de sempre, ele movia os lábios, mas nenhum som saía. Eu não sei ler lábios, mas ele me xingava com toda certeza. Ficou um bom tempo sem mexer a boca e logo em seguida começou de novo, dessa vez com a fala de alguém que faz algo que não gosta. Pude ouvir sua voz falando de um jeito profundo, tipo, como se tivesse tirado de algum lugar do cérebro. Proteger você. Não podia entender mais nada, era como se fosse um zumbido grave na minha cabeça. Ele começou a se mover em minha direção e logo encostaria em mim. Pulei para minha cama, mas ainda tive tempo de perceber que era um blefe dele. Mas para que eu conseguisse me deitar, me cobria dos pés à cabeça e eventualmente dormir. Pela manhã, tive de falar à minha mãe que quebrei o espelho sem querer. Não pensei 2 vezes, liguei para minha prima e conversei. Tem tido visões do homem ultimamente? Ela: meu Deus, não, como você sabe? Ele realmente não tem te perturbado? Ela: não, graças a Deus. Mas o que está... nada mesmo. Ela: nada. Não tinha tido nenhuma visão desde que eu vi você. Obrigada, nos falamos depois, tchau. Minha prima morreu dias depois. Só pude notar as intenções do homem comigo depois de muito tempo. Ele é meu protetor, nunca deixa ao meu lado, não quero nenhum tratamento especial e estou cansado dele o tempo todo comigo, todo dia. Não quero ser protegido a esse custo, eu só quero a minha vida de volta. 1 mês depois, ele ainda tem me salvo da morte todo esse tempo. Como eu não percebi que estava sempre em tanto risco? Talvez ele escolha pessoas especiais e as proteja. Talvez ele só decida seguir, para sempre. Ou talvez ele escolha as pessoas que estão prestes a morrer e as segue para lhe dar mais tempo. Eu sei que estou sob a ameaça de ser deixado e morrer. Tudo que eu quero é manter ele comigo o máximo que eu puder. Não vou deixá-lo ir. Não posso falar dele a ninguém, nem deixar ele entrar em contato com ninguém. Me mudei para um apartamento de porão em um dos extremos da cidade. Ainda tenho muito a viver, eu não posso perder ele, não agora. Ver seus olhos graves e sua expressão de rancor e ódio refletida em meu notebook conforme escrevo isso, me deixa muito seguro. Tem um monstro debaixo da minha cama. Eu acabei de colocar a minha filha para dormir. Eu dei um beijo no rosto dela e desliguei a luz do seu quarto. Quando saio, eu escuto ela dizer: pai, tem um monstro debaixo da minha cama. Como todo bom pai, eu me abaixo para ver o que tem ali, mesmo sabendo que não ia ter nada. Mas para minha surpresa, tem outra versão da minha filha, uma versão sombria, com olhos vermelhos e cabelos escuros, dizendo: papai, tem um monstro em cima da minha cama.